Olá e bem-vindos. Sabe aquela sensação de que, apesar de tudo parecer estar no sítio certo, há qualquer coisa que falta? Hoje vamos mergulhar precisamente nessa sensação de vazio e perceber como é que ela se pode transformar no ponto de partida para um negócio com um propósito real. Para isso, vamos conhecer a história da Ana. Com 35 anos, a Ana tinha, à primeira vista, uma vida perfeita. Uma carreira de sucesso, uma família que adora, uma casa fantástica. Mas a verdade é que, por dentro, o que ela sentia era um cansaço imenso, um desalinhamento total com a vida que estava a levar. E é esta história da Ana que nos lança uma pergunta muito importante que vai ser o nosso guia. A resposta vai levar-nos por uma viagem com duas partes. Primeiro, uma viagem para dentro, de autodescoberta, e depois uma viagem para fora, de criação. Vamos a isso. Então, por onde é que se começa a resolver este nó interior? Bem, o primeiro passo, e talvez o mais crucial, é mesmo olhar para dentro. Antes de se pensar em construir um negócio, é preciso construir uma base sólida de autoconhecimento. É um bocado como tentar afinar uma bússola interna que se descalibrou. E isso começa com uma autoanálise a sério, com o que se pode chamar um banquete de perguntas, que são desenhadas para nos fazer descobrir o que é que no fundo realmente importa para nós. E reparem, estas primeiras perguntas não são sobre modelos de negócio ou planos de marketing, nada disso. São sobre algo muito mais fundo. A nossa identidade. Perguntas como: ao que é sensível? Ajudam a descobrir o que é que nos move de verdade, o que nos toca. Depois, ao refletir sobre o reconhecimento que se procura, começa-se a construir uma ponte. Uma ponte entre os valores mais pessoais e aquilo que pode vir a ser uma missão profissional. É um passo fundamental para alinhar o que se faz com o que se é. E esta pergunta é fantástica, é mesmo poderosa, porque ao nos permitir imaginar em que é que nos poderíamos tornar especialistas, ela abre a porta a paixões e interesses que se calhar estavam ali adormecidos, mas que podem ser a semente de um projeto totalmente novo. O que acontece é que as respostas a estas perguntas todas começam a desenhar uma espécie de mapa. Um mapa dos nossos tesouros interiores, as paixões, os dons naturais, as competências que fomos adquirindo e as curiosidades. Para a Ana, este mapa mostrou-lhe o caminho. O foco tinha de estar na família, nela própria e na sua criatividade. Ok, então já temos o mapa. O porquê está a começar a ficar mais claro. Mas e agora? Como é que se transforma uma paixão, um propósito, em algo concreto, em algo real? É aqui que entramos na segunda fase do nosso percurso, dar uma estrutura a essa visão. E para isso, há uma ferramenta excelente chamada Business Model Canvas. Pensem nisto como uma única folha de papel que nos ajuda a organizar as ideias todas em 9 blocos. É um mapa visual que nos obriga a ser claros e focados sobre como é que o nosso negócio vai funcionar. E aqui está um ponto crucial. Reparem bem. O ponto de partida não é o que se vende, mas sim para quem se vende. É que o erro clássico é querer vender a toda a gente, e quem vende a toda a gente, na verdade, não vende a ninguém. O segredo está em focar num público específico e em conhecê-lo melhor que ninguém. Depois de saber para quem é um negócio, a pergunta seguinte é: o que é que se lhes oferece de único? É aqui que entra a proposta de valor. E atenção, isto não é uma lista de características do produto. É a promessa que se faz, a de resolver um problema concreto ou satisfazer uma necessidade real. Pronto, temos um modelo, uma ideia com pés e cabeça. Mas o negócio não vive só de boas ideias, pois não? Precisa de um motor para andar. E esse motor, bem, esse motor funciona a números. É preciso perceber a linguagem do dinheiro. E quando se fala de números e finanças, bem, muita gente fica logo com um pé atrás. Muitas vezes por causa de mitos que andam por aí. Vamos desconstruir um dos maiores e mais perigosos mitos que existem. Pois é completamente falso. Lucro e dinheiro em caixa, ou cash flow, são duas coisas muito diferentes. Uma empresa pode perfeitamente estar a dar lucro nos papéis e, ao mesmo tempo, ir à falência porque não tem dinheiro para pagar as contas. Perceber isto é literalmente uma questão de sobrevivência. Mas não é preciso ser um gênio das finanças. Dominar só alguns conceitos básicos, como a diferença entre custos fixos e variáveis, já dá um poder de decisão enorme. Permite, por exemplo, calcular a partir de que ponto é que o negócio começa a dar lucro e ajuda a definir preços de forma inteligente. Isto leva-nos a um ponto fundamental, que é o preço. Ou seja, o preço não é só uma conta de matemática para cobrir os custos. É muito mais do que isso. É uma mensagem. Diz ao mundo quem somos, a quem nos dirigimos e o valor que realmente entregamos. Ok, vamos recapitular. Já temos a nossa bússola interior, o nosso porquê, e já temos o motor, as ferramentas financeiras para a viagem. Agora,
como é que se junta tudo. Como é que se une o propósito a um plano de ação que funciona de verdade no mundo real. A melhor forma de ver isto é pensar assim: se o modelo de negócio é o mapa estratégico, o esqueleto da ideia, então o plano de negócios é o guia detalhado da viagem, é o corpo com todos os músculos que explica o como e o quando de cada passo. No fundo, este documento pega naquela visão que nasceu lá atrás, na nossa viagem interior, dá-lhe a estrutura do modelo de negócio e depois transforma tudo num guia prático, passo a passo, para construir um projeto que seja sustentável e que dure no tempo. E é aqui que a viagem da Ana, que começou com aquela sensação de vazio, faz todo o sentido. Ela percebeu que a realização pessoal e o sucesso profissional não têm de ser coisas separadas. Pelo contrário, são as duas faces da mesma moeda. O resultado de um propósito claro e de um plano bem feito. A história da Ana mostra-nos que a chave está em fazer as perguntas certas. Primeiro a nós e depois ao nosso negócio. Fica a reflexão. Espero que esta análise tenha sido útil e inspiradora. Muito obrigada.